O nosso entrevistado de hoje é o promotor de justiça, Dr. Douglas Oldegar do Cavaleiro dos Santos. Ele vai conversar com a gente a respeito de homicídio doloso, vamos falar um pouquinho de trânsito, né, doutor? E vamos falar a respeito desse mapeamento que a gente já mostrou na matéria, mas vamos falar um pouquinho mais a respeito desse mapeamento que o senhor tem feito no Jardim Los Angeles, Centro-Oeste e Lajeado, é isso? Exatamente. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Valéria. Como vai? Esse mapeamento ele começou há aproximadamente 2 anos atrás com pretensões bem mais modestas do que as que hoje seguem nos motivando a continuá-lo. O fato é que ele também não focava, a princípio, esses 3 grandes bairros que você citou. Ele focava Campo Grande como um todo e surgiu de uma necessidade que nós tínhamos de saber respostas, ou pelo menos de obter respostas, para algumas questões que são fundamentais para o trabalho do Ministério Público junto ao Tribunal do Júri. Entre elas, quem são as pessoas que estão morrendo em Campo Grande, quais são as pessoas que estão praticando esses homicídios, aonde eles acontecem, em que horários eles acontecem e, sobretudo, qual a motivação. Em face disso, nós fizemos uma grande filtragem de todos os registros de ocorrências de crimes dolosos contra a vida desde o ano de 2005 para cá e aplicamos uma série de filtros sobre esses dados. Dessa aplicação de filtros é que surgiu a constatação de que este sul da cidade de Campo Grande, este sul de Campo Grande, que compreende, entre outros bairros, estes 3 que você citou, concentram os índices mais intensos, digamos assim, de crimes violentos. E daí o nosso foco passou a mirá-los com mais intensidade. E qual é o maior problema? Vocês chegaram a essa conclusão de qual seria o maior problema desses bairros hoje? Nós já conseguimos, que aliás nos parece uma das mais importantes constatações, foi fazer uma diferença que existe no crime violento, sobretudo no homicídio, entre o móvel e o motivo. Existe uma impressão popular e até institucional de que a droga é o grande motivador do crime violento na sociedade de hoje. E, de fato, ela é um fator... É o que nós discutimos todos os dias, né? Exato, e ela, de fato, é um fator dos mais preponderantes. Mas o que nós observamos é que, ainda que ela tenha uma relevância, ela se mantém na esfera da motivação na maioria dos casos. O que nós temos, e isso é que nos tem interessado muito, é a presença da bebida alcoólica como móvel desses crimes de homicídio e circunstâncias ambientais que se tornam fatores que levam a um ambiente mais favorável à prática desses atos ilícitos. Que é a droga lícita, né? Que você pode sentar num bar Exatamente. E pedir o que você quiser beber, Exatamente. né? E ela age exatamente naquela última linha, naquele último limite do ser humano, que muitas vezes tem uma motivação para agredir uma determinada pessoa. Em alguns casos, é de se reconhecer, a pessoa tem até uma tendência violenta, um comportamento um pouco mais violento, mas tem um freio que é comum a qualquer cidadão, que existe em sociedade. E às vezes este freio é desativado por conta exatamente desse último vetor, que é a presença do álcool, que atua como um desinibidor e leva a pessoa a converter aquela tendência, predisposição ou aquela motivação num ato concreto, que é o ato de violência. Mas, doutor, você falou do desinibidor. É quase uma questão cultural, né? Porque são pessoas que geralmente trabalham na construção civil, pessoas que trabalham, fazem uma mão de obra um pouco mais bruta, que na hora do descansar ele resolve parar no barzinho da esquina e acaba se excedendo às vezes. Ainda se confirma esse posicionamento ou não? Esse álcool está se abrindo um pouco mais? Você sabe, Valéria, que esse é um dos paradigmas mais antigos que nós temos dentro da análise geral do homicídio na sociedade moderna e é um dos que mais tem sofrido ataques desses dados na nossa constatação. O que nós vemos hoje é que é muito difícil fazer uma correlação entre um determinado segmento social, um determinado segmento cultural, um determinado segmento econômico no que diz respeito ao uso do álcool como fator desinibidor. Nós temos tido em Campo Grande, isso é um dado bastante preocupante, a presença do álcool atuando como fator de deflagração do homicídio na extrema periferia, com pessoas bastante humildes e às vezes sem nenhuma uma estrutura cultural que as leve a desviar aquela vontade criminosa, mas também temos o álcool como um fator desinibidor no centro da cidade, nos bairros nobres, muitas vezes com jovens estudados que se desinibem e deixam aflorar
comportamentos violentos, causando fatos tão danosos quanto os anteriores. Então, o que nós percebemos hoje é que a sociedade como um todo está sofrendo com a presença do álcool nos universos qualificados pelo crime violento. Ainda ali nesse setor dos bairros que o senhor está trabalhando, existe uma diferença entre quem utiliza mais do álcool, o homem ou a mulher? É uma constatação a presença maior do público masculino nos ambientes onde o álcool é comercializado, mas nós não temos focado isso, porque a intenção hoje desse trabalho é nos levar a uma intervenção cada vez mais voltada para o momento anterior à prática do crime. O que nós temos hoje é uma intervenção bastante clássica do Ministério Público, no sentido de que ele atua a partir da chegada do inquérito policial e no desenvolvimento do processo criminal. O nosso interesse é criar subsídios e criar elementos, adquirir conhecimento, para que o Ministério Público passe a enfrentar este problema em momentos anteriores à chegada do inquérito policial e inclusive anteriores à própria ocorrência da morte. O que nos interessa hoje é saber não mais aonde as pessoas morreram para processar os bandidos, mas saber o que é possível fazer nessas comunidades onde a morte acontece com mais frequência para que elas aconteçam em menor número. O olhar é interessante, porque é muito melhor prevenir, né, doutor? Sim. A ideia é exatamente essa, é fazer Sim. essa prevenção. Muitos né? estudos se fundam, inclusive, no raciocínio econômico, de que é muito mais barato para o Estado prevenir a prática de um crime do que processar o criminoso depois de aquilo feito. Mas o nosso maior fator motivador disso é o próprio perfil atual do Ministério Público. O Ministério Público não é mais um caçador de bruxas, o Ministério Público não é mais um perseguidor de bandidos. O Ministério Público, nos termos constitucionais de 88, ele é um defensor da sociedade. E a sociedade não está defesa na medida em que os criminosos estejam punidos tão somente. A sociedade está protegida na medida em que a violência diminui. A partir desse raciocínio, se torna uma consequência lógica que é função do Ministério Público olhar pelo menos para esse aspecto e buscar alternativas que tornem a vida do povo melhor. E se o Ministério Público estiver desenvolvendo ali junto com a comunidade ações que vá fazer com que ela cresça, floresça como cidadão, fica melhor para todos nós, né, doutor? Esse é o grande fator que nós temos observado hoje. Nós temos ido, inclusive, em muitas ocasiões com o doutor Celso, que é o ouvidor do Ministério Público, a estas comunidades, temos tido contato com moradores, com líderes comunitários, e temos percebido várias consequências extremamente úteis disso. Em primeiro lugar, o nosso conhecimento acerca da dinâmica comunitária, da dinâmica social é muito maior, o que nos dá muito subsídio, inclusive para a persecução penal, mas, sobretudo, estamos percebendo um aumento muito grande, muito rápido e muito intenso da confiança que a comunidade tem no Ministério Público. A partir daí, a comunidade tem uma porta a mais, uma porta extremamente importante a mais, para buscar melhorias na sua estrutura social e ambiental e, sobretudo, a sociedade tem um ouvido à sua disposição para escutar desde denúncias a respeito de fatos danosos que ali aconteçam até sugestões para melhorar aquele ambiente social e diminuir a criminalidade. Que bom, né? Bom, esperamos que seja. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho de trânsito? Vamos. Então, no próximo bloco, nós voltamos aqui com o Dr. Douglas para falar um pouquinho mais a respeito de trânsito. Muito cuidado aí nas ruas. Nós já voltamos.